Olha eu aqui de novo, chegando, olha eu aqui de novo para te ensinar. Olha eu aqui de novo, chegando, olha eu aqui de novo para te ensinar. Aê, meu querido jovem, como é que está você? Quanta alegria nos reencontrarmos novamente. Nós estamos falando aí da geografia física. Temos feito uma viagem por essa litosfera. Poxa, professor, quem é essa fera? É a estrutura geológica da Terra, que passou milhares e milhares de anos em processo de formação, o qual nós chamamos de eras geológicas. Essas eras geológicas, nós começamos da era pré-cambriana, que nós temos escudos cristalinos. No Paleozoico ainda temos escudo, mas surge a bacia sedimentar com carvão mineral. Na era Mesozoica temos mais bacias sedimentares, surge o petróleo. Depois nós vamos para a era Cenozoica. E claro, são agentes internos, como o vulcão, o terremoto, a orogênese, que provoca dobramento, a epirogênese, que provoca o levantamento, e os agentes externos, como o intemperismo, as erosões. Tudo isso vão desagregando as rochas. Rocha, mas que rocha? As rochas cristalinas, as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, e vai dando origem ao que nós temos no nosso dia a dia, que é o solo. Portanto, nós iremos hoje trabalhar com a aula 16.1. Eu, professor Arimateia, junto com o professor Jorge e o Rogério, nós que formamos a equipe de Geografia, gostaríamos de agradecer a vocês por estar sempre participando conosco nessa mudança, nessa transformação. E, portanto, diante disso aí, o que é que nós temos? A aula 16.1, que nós iremos falar de solos. E quando nós falamos de solo, qual é a importância que nós temos do solo? Depende. Se for para a agricultura, vocês sabem que existem vários tipos de solos. Esses solos podem ser de alta fertilidade, podem ser de baixa fertilidade. Se nós estamos falando do nosso planeta Terra, nós podemos levar em consideração os fatores que interferiram nesse solo, que são as zonas climáticas. Vão formando os horizontes. Mas o que é o horizonte do solo, professor Arimatea? É o seu processo de formação. Quando você escava, você vê estes horizontes. E claro, para trabalhar na agricultura, nós precisamos conservar esse solo, mas o solo também tem uma importância na construção de rodovias, na construção de cidades, tá? Portanto, nas florestas, na preservação. Essa questão do solo, ela é relativa, depende de quem está falando do solo. Se eu estou falando do solo para um agrônomo, claro que ele vai saber quais são as partículas que tem naquele solo. Se eu estou falando de um solo para alguém que está pesquisando água e quer saber se esse solo é arenoso, é argiloso, ou é um solo com muitas pedras, tá? Isso depende muito do solo. Se eu vou fazer uma construção, a minha casa, lembra a história dos 3 porquinhos? Tá? Se eu vou falar disso aí, eu preciso de ver uma boa qualidade deste solo para poder colocar a minha casa. E claro, tem de ver a conservação. Tudo isso eu vou observar, levando em consideração quais são a minha habilidade dentro desses recursos naturais para a produção desse espaço e, claro, pela mudança que o homem vem provocando. Tudo bem? Vejam só, vamos iniciar o nosso bate-papo falando do conceito de solo. É o recurso natural básico, sendo a base para a vivência de todos os seres e fundamental para todos os ecossistemas e ciclos naturais. Isso é o Eustáquio de Sena. Tá lá, Sena é o nome do cara, tá? 2013. É o livro de geografia. É o recurso natural básico, tá? Para a vivência fundamental de todos os ecossistemas. O que é ecossistema? Nós estamos falando de biologia. Portanto, fica ligado aí. Animais, vegetais, tudo isso estão relacionado ao solo.
tá? Diante disso aí, a formação do solo leva milhares e milhares de anos. Portanto, o solo ele é formado num processo contínuo. Contínuo, olha só, é formado num processo contínuo pela desagregação física e decomposição química das rochas. Decomposição química, desagregação física. Desagregação física é quando não tem a participação da água. A decomposição química quando tem a participação da água. Mas no nosso planeta eles podem andarem lado a lado, como por exemplo, está chovendo e está ventando. O vento vai ser uma desagregação física, mas a chuva vai ser uma decomposição química. E isso está diretamente relacionado se essa rocha está exposta ao sol ou não, porque também o solo, a água vai penetrando no solo. E lá embaixo, ele não está exposto ao sol, a chuva, a água da chuva é que vai desagregando essas rochas e isso vai levando para outra região. Portanto, nós vamos tendo o quê? A decomposição dos minerais. Portanto, o que é o solo em si? É um agregado de minerais, tá? Portanto, quando nós falamos do solo, o processo de origem e transformação está diretamente relacionado ao intemperismo. Olha a palavra, pesquisa. Vai no Google aí, por favor. Dá um tempinho aí para você pesquisar. Muito bem, viu o que é intemperismo? É a ação do calor, do vento, da água, que o intemperismo pode ser químico ou físico. E claro, ele vai desagregando. Filho, meu querido, ilustre, jovem, pega a tabela periódica. Olha a geografia junto com a química. O que é a análise de um solo? Da maneira que eu faço exame de sangue, também precisamos fazer a análise do solo. Para quê? Para saber se a rocha-mãe daquele solo, olha a palavra, rocha-mãe daquele solo, é de boa qualidade para o que eu quero fazer o aproveitamento. Vamos a um exemplo geral. De um modo geral, no Brasil, os solos é de baixa fertilidade. Por quê? Por quê? Porque a nossa pedologia, certo? Ela vai entender esta classificação e estes solos têm baixa fertilidade. Aqui na Amazônia, nessa pedologia, nesse solo aí, ó, você encontra uma grande quantidade de matéria orgânica em cima dele. Essa matéria orgânica recebe o nome de humus. Humus. Tudo bem? Vejam muito bem nessa imagem. Observem bem, ó. Venha, vamos comigo aqui. Veja só aqui, ó. Ação dos agentes intempéricos. Ação dos agentes intempéricos. Vamos ver se está certo agora. Agora sim. Ó, rocha-mãe, ó. A parte mais profunda. Ação dos agentes intempéricos. Matéria orgânica é o humus. A rocha-mãe está lá embaixo, ó. Aqui rocha em processo de desintegração. Aqui presença de material orgânico. Aqui formação inicial do horizonte do solo, ó. Rocha-mãe, ó, o horizonte sendo formado, ó. Olha a plantinha aqui, ó. Humus, matéria orgânica. Horizonte O, aonde está excelente. Horizonte A, B, C. Ok? Solo constituído. Portanto, aqui está bom para a agricultura, tá? Esse solo, muitas vezes, se ele for jovem, ele tem baixa fertilidade, tá? Portanto, fique atento a isso. O solo da Amazônia é um solo jovem. O solo da Amazônia é um solo jovem. E se o solo é jovem, tem de ter cuidados essenciais com esse solo, para não ter grandes desastres, para não empobrecer rapidamente. Tá, ó. Além da desagregação, proporciona a formação de sedimentos que mantêm aglomerados que compõem os solos. Processo chamado de pedogênese.
Aí o solo tem de ter água, tá? Minerais, tá? Os nutrientes, para ter um solo de boa qualidade. Veja bem aqui nessa imagem, tá? Principais fatores: tipo de rocha matriz, o clima, o relevo. Já que está falando aqui do clima, vamos pegar o seguinte. Primeiro, rocha matriz. A principal rocha matriz que dá origem a um solo de boa qualidade é rocha de origem vulcânica. O melhor solo no Brasil é terra roxa, porque o solo de terra roxa é um solo de origem vulcânica. O clima. Quando eu falo do clima, leve em consideração que o nosso planeta tem mais ou menos esse formato. Linha do Equador, trópico, trópico. Nessa região, regiões tropicais, a maior parte do Brasil está aqui. Portanto, nessa região, o solo é de baixa fertilidade, porque chove muito, tem deserto. Os melhores solos aqui é a região polar, aqui é temperada. As melhores terras para a agricultura estão nas regiões temperadas, que está com o T, tá? Por que, professor Arimateia? Porque tem 4 estações bem definidas, tá? 4 estações bem definidas. Com isso, o solo tem uma excelente formação. Temos de levar em consideração o relevo. Aqui no nosso estado de Rondônia, o relevo é mais ou menos plano, predomina o relevo plano. Mas se você está numa montanha, você tem de levar em consideração isso aqui. Professor Arimateia, tem alguém trabalhando em montanha? Tem. É só você lembrar, no Peru. Mas, professor, você já falou do Peru antes já. Falei de quem? Daquela região histórica, mas qual é? Os Incas, não. Mas, professor, esqueci. Tá bom, parabéns. Assim eu não vou sair do Peru, vou agora falar lá da Ásia. Você já viu falar em plantações das montanhas da Ásia? Eles fazem patamares, tá? Esses patamares para ter um bom aproveitamento do solo. E aí, já lembrou da turma que mora lá, no Peru? Não, professor. Vai no Google, procura. Procurou? Estou esperando que você procure. Localizou? Estou quase lá. Parabéns, chegou. Não vou dar a resposta dessa vez. Fica com vocês. Os organismos. Esses organismos que nós chamamos de quê? Humus, matéria orgânica. Na Amazônia tem bastante. E a ação do tempo, ó. O tempo, solo velho, é de boa qualidade. Mas nem sempre. No Brasil nós temos solo velho que não é de boa qualidade. Por quê, professor? Por causa do clima. Chove muito, certo? E aí, ainda tem fatores determinantes para a origem e a evolução dos solos, ó. Rocha matriz, clima, relevo, organismo, ação do tempo. Ficou ligado? Ótimo! Veja só, rocha matriz. Primeiro ponto. Sob as mesmas condições climáticas, cada tipo de rocha exposta ao intemperismo dá origem a um tipo de solo diferente, dependendo da composição mineralológica. Portanto, eu tenho de fazer uma análise para eu saber se o solo é de boa qualidade ou não. Aonde é que eu faço isso, professor Arimateia? Já pesquisaram o Peru? Agora pesquisem a empresa no Brasil que estuda mais solos. Essa eu vou dar a dica para vocês. É quem fez essa revolução no campo. Ela é a maior empresa de agronegócio do mundo em áreas tropicais. Professor, achei aqui. Qual foi o nome que você achou? Emater. Não, está errado. A Emater de pequenos agricultores. Eu achei. Qual foi? Manda aí. Embrapa. Aí sim, parabéns. Pesquisa aí na Embrapa o mapa de solos do Brasil, como você vai ver, tá? É muito top da balada, meu filho, tá? Vamos em frente. Portanto, agora nós temos o clima. Como é que o clima interfere no solo? A temperatura e a umidade regulam a velocidade, ó. A temperatura e a umidade
regulam a velocidade, a intensidade, o tipo de intemperismo das rochas. Mas que velocidade é essa, professor? Aqui está se falando de velocidade no tempo e espaço, milhares e milhares de anos. Não é velocidade de você ligar o carro e sair dando cavalo de pau, não, meu filho. Aqui é velocidade dos anos, milhares e milhares de anos, tá? E qual é a intensidade disso que está sendo formado? Se é rápido, se é lento? Como é que está ocorrendo este intemperismo das rochas, tá? Vejam bem, o sertão nordestino tem um solo cheio de xixo, porque o intemperismo tem pouca água, tá? Aqui na Amazônia nós temos muita areia, um solo arenoso, porque chove muito, tá? E isso nós vamos perceber aonde? Na distribuição pelo planeta. Veja só o que diz o texto. Olha aí. A temperatura e a umidade regulam a velocidade, a intensidade, o tipo de intemperismo das rochas, a distribuição e o deslocamento de matérias ao longo do perfil do solo. Eita! Puxa, professor, tudo isso é mais um pouquinho a mais. Professor, pois não. E o solo da região dos polos? Congelado. Isso tem um nome, não vou entrar aqui no detalhe, mas tem um nomezinho, tá? Não produz nada. Está congelado. Vamos ao próximo. Qual é agora, professor? Relevo. Relevo. As diferenças topográficas facilitam, por exemplo, o acúmulo de água das chuvas em áreas mais baixas, como é o caso do Pantanal. O solo do Pantanal fica alagado. Se o solo do Pantanal fica alagado, ele não é bom para produzir, por exemplo, soja. Está alagado, ainda tem mais. É um solo pobre, seria bom para produzir arroz, mas é um solo pobre, tá? Com isso, a sedimentação vem da parte mais alta, ao longo do Rio Madeira, tá? Principalmente no chamado Baixo Madeira. Onde é o Baixo Madeira, professor Arimateia? A partir da Cachoeira de Santo Antônio, que agora tem uma hidrelétrica de Santo Antônio, até chegar no Rio Amazonas. As várzeas eram, no período chuvoso, das cheias, ficava muito barro, e os agricultores plantam nesse solo. Ah, mas eu não lembro disso não, professor, mas tu estudou história, meu filho. Esqueceu do Nilo? Esqueci, professor. Vai aí, procura novamente no Zoom, vai lá e coloca no Google aí. Tá? O que é que você vai achar? Que o Nilo é uma grande dávila do Egito. Por quê? Porque o solo é fértil, ele traz fertilidade de parte mais alta. Carregado por causa de quê? Solos aluviais. Por sinal, tem solos aluviais. Tem um bocado de nome de tipo de solo, ok? Olha o próximo. O que é que nós temos aí, professor? Os organismos compreendem os micro-organismos, bactérias, algas, fungos, que são decompositores, vegetais, animais. Olha só, vegetais e animais. Aqui na Amazônia nós temos uma grande quantidade de humus, por causa de quem? Dos vegetais e dos animais. Mas aquele bichinho pequenininho, tá? Que criam para pescar minhoca, decompõe um solo de ótima qualidade. E claro, tudo isso leva um tempo muito grande, tá? Muito grande mesmo. Veja o impacto ambiental que ocorreu recentemente lá em Minas Gerais, com uma barragem que estourou, a barragem de Brumadinho, e saiu destruindo o solo para baixo. Portanto, aquele solo vai levar muito tempo para ser recomposto novamente, tá? Isso, tem um detalhe, se nós não cuidarmos direito deste solo, nós iremos ter um empobrecimento e ocorre o que é chamado de desertificação. Olha um solo lindo, maravilhoso, quando ele está perfeito, olha aí, ó, ele tem vários horizontes. Vem comigo aqui no mapa. O solo se organiza em camadas com características diferentes. Não é tão planazinho assim, não. Nós estamos falando aqui de uma imagem, tá, gente? Olha só, estou mostrando aqui, ó, rocha mãe, ó, horizonte C, horizonte B, horizonte A, e esse aqui chama de horizonte O.
onde nós vamos encontrar grande matéria orgânica. Olha aqui a vegetação. Tudo bem? Agora não, esse aqui é sem ter essa imagem, sem ser dessa maneira. Ele é formado assim, quando você corta o solo, você vê isso aqui, certo? Portanto, serve para demonstrar como você percebe. Escava um buraco aí, onde você está, você vai ver isso aí. Tudo bem? Olha aqui o perfil, como é que fica. Aqui fica fácil, né? Essa imagem já caiu no Enem também, tá? Ó. Formação pelo material originário do solo, proveniente da rocha matriz, ó. Ela está quebrando, certo? O B recebe materiais lixiviados, olha a palavra. Pesquisa aí para vocês agora. Lixiviação, já tem aqui a palavra. Lixiviação e laterização. São dois processos naturais que dão origem ao solo, tá? A lixiviação é a lavagem do solo, portanto, o solo lixiviado ele vai ficando pobre, mas também faz parte de um processo natural do solo, essa lixiviação, essa lavagem do solo, tá? Diante disso, eu também tenho as lateritas. Deixa bem claro, são dois processos naturais que, quando é feito pela ação do homem, prejudicam o solo. Tanto a lixiviação, que o solo fica arenoso, quanto a laterização, que o solo fica enrijecido. Não esqueçam, pesquisem, tá? Fiquem agora aí, tá? Com uma imagem mostrando como é que o solo pode ficar, ok? Portanto, como você viu, o solo, ele pode ser observado em diferentes lugares. Observa o solo aí aonde você está. Vai dar uma olhada quando você sair da aula, terminar a aula. Se você trabalha na agricultura, em Rondônia nós temos uma agricultura muito forte na pecuária, mas se você vai também a um igarapé, a um rio, tomar aquele banho gostoso, dá uma olhada no solo ao redor. Vê como é que está a vegetação dessa região. Ela ficou forte ou está fraca? Essa vegetação, ela mostra muito bem como é que está o solo. Por que ela mostra como é que está o solo? Se o solo é um solo fértil, a vegetação é forte, está linda, maravilhosa, tá? Se o solo está com poucos nutrientes, a vegetação está assim, raquíticazinha. Por sinal, eu vou colocar aqui o nome de um filme para vocês assistirem, sobre Rondônia. Nas Cinzas da Floresta. Vai no YouTube e assiste isso aqui, ó. Nas Cinzas da Floresta. Esse filme é quando seu pai, seu avô chegou aqui. É dos anos 80, mostrando o grande desmatamento e como o solo estava ficando empobrecido. Mas, professor Arimateia, se o solo ficar empobrecido, o que eu posso fazer? Colocar fertilizantes para que o solo melhore. Mas, muitas vezes, você não tem dinheiro, tá? Mas hoje, com o poder e capital que nós temos, você tem uma evolução muito grande, tá? Para fazer melhoramento de solo. Por exemplo, os hortifrutigranjeiros que chegam até a sua residência. Ele é plantado no solo natural ou ele é enriquecido o solo? Quando você teve a aula de técnicas aí, de agricultura, o que é que você percebeu do solo? Lembre-se sempre, nós, para entendermos essa relação, eu tenho de fazer ligações. O solo em que o meu gado está comendo, a pastagem que o gado está comendo,
eu precisei fazer melhoramento, eu precisei colocar adubo nesse solo? Não. Lembre-se sempre, nós estamos falando aqui de solos naturais. Agora, quando entra a ação do homem, aí já é outro fator. Só que essa ação do homem provoca muitos impactos ambientais, tá? Vejam bem aí, o que é que nós temos, tá? Esses impactos ambientais muitas vezes traz algo negativo. Portanto, quando nós observamos o desgaste químico, físico do solo, temos de estar relacionando com a ação do homem, a ação antrópica, tá? E essa ação antrópica é diferente dessa imagem que você está vendo. Isso daí é uma imagem do intemperismo natural, aula 13.1. Nós estamos falando aqui de quem? Da ação do homem, tá? Portanto, os fatores naturais, eles vão modelando o relevo e muitas vezes dão desgaste a solos que eram bons para a agricultura e que agora estão muito pobres. E isso provoca o quê? Um desequilíbrio. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse segundo ponto, ó. Os fragmentos de rochas que sofrem temperismo ficam livres para serem transportados pela água que escorre na superfície, erosão hídrica, laminar ou pelo vento, erosão eólica. Vai no Google aí, por favor. E observa agora as imagens que nós temos aí do interior de São Paulo, daquela nuvem de poeira, tá? Provocado por causa de quê? Da agricultura. Lá na terra que o Arimateia nasceu, lá na Paraíba, eu usando o solo de forma incorreta, o que ocorreu? Há um processo muito grande de desertificação. O grande processo de desertificação no Brasil está no sertão. Isso por quê? Porque quando eu tenho uma área que tem floresta, ela está bem conservada. Quando eu exponho esse solo, ele vai ficar com péssimas condições, portanto, vai ter o quê? Degradação dos solos ao longo do tempo, tá? Claro que isso depende de quê? Da cultura que eu estou plantando e das técnicas utilizadas. Só que no Brasil ainda se utiliza muito uma técnica arcaica, que é o fogo, tá? Esse solo, quando utiliza o fogo, ele empobrece muito rápido. Observem esta imagem. Lembra que eu falei para vocês de plantações em patamares? Essa imagem já esteve presente no Enem. Isso é lá na Ásia, uma região serrana, ó. Veja que o relevo aqui, olha aqui, o plano como é que se fosse, ó. Olha o declive, ó. Certo? O que que eles fizeram aqui, ó? Patamares, ó. Para aqui, ó, cortes superficiais íngremes para formar degraus, para formar patamares. Qual é o objetivo disso? Fazer o terraceamento. Isso não ocorre no Brasil, ocorre na Ásia. Qual é o objetivo disso? Diminuir a velocidade da água das chuvas. Com isso vai diminuir a erosão. Poxa, professor Arimateia, isso é top, né? É. Mas em Rondônia você não precisa fazer isso aqui não, tá? Mas você vai encontrar solos aqui que precisam também serem bem cuidados. Isso com qual objetivo? Deixar os solos com boa qualidade. O que você usa muito no Brasil é isso aqui, ó, chamado curva de nível, tá? Essa curva de nível é utilizado para diminuir o processo de erosão, ó. Arar os solos e depois semeá-los, seguindo as cotas altimétricas do relevo. Também diminui a velocidade. Portanto, nós estamos tendo curva de nível. É curva de nível, desculpa, curva de nível. Associação de culturas. Associação é uma policultura. Vai diminuir também o empobrecimento do solo. Cultivo de árvores, portanto, deixando alguns vegetais para predominar. E são técnicas o quê? São técnicas
que o homem vai fazendo para diminuir esse processo, que são vossorocas, grandes erosões, ó. Lembrar para vocês que existem vossorocas e ravinas. Portanto, as vossorocas, ó, são grandes erosões, chama de sulcos, que não foram controladas, pode aprofundar cada nova chuva e com escoamento no subsolo, ó, vai resultando em quê? Grandes erosões. Professor, mostra uma imagem disso aí. É essa, ó. Olha essa vossoroca aí, ó. É isso aqui, ó. Olha o tamanho da destruição do solo, tá? Para impedir o surgimento das vossorocas, o que é preciso? Desviar o fluxo da água, ação do homem. Controlar a velocidade da água com plantio de grama, árvores, construção de barreiras e barreiras artificiais no interior. Portanto, olha essa erosão. Isso é prejuízo, gente. A professora, e onde é que foi parar essa terra? Na região mais baixa. Por exemplo, no leito dos rios. E vai provocar o que com o leito do rio? Assoreamento. O rio vai sendo aterrado, o rio vai sendo assoreado, tá? E isso depende muito de quê? Do movimento dessa terra. Por quê? Esse movimento que eu estou me referindo é um movimento de massa. Massa, professor? Sim, filho. O que foi? Ah, porque eu estou com fome. Aí eu falo em massa, eu já achei que ia rolar um pão aí. Não. Nós estamos falando de massa aqui em grande quantidade. Tá? A natureza do material movimentado, os solos, os detritos, as rochas. E isso vai ter uma velocidade ao ano. Não é de uma hora para outra que isso vai ser extinto. É um processo lento. Portanto, há um grande número de movimentos de massas provocados pela ação antrópica. Onde você observa mais essa ação são nas grandes chuvas, nas grandes cidades, como ocorre no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. Deslizamento de grandes áreas, tá? Esses deslizamentos levam as casas, destroem. Por quê? Porque estão associados ao desmatamento, à ocupação irregular das encostas e ao peso acumulado sobre o solo. De que peso é esse, professor? Áreas urbanas, áreas agrícolas, tá? Essa eu não entendi, pois entenda, porque já teve isso no Enem, tá? E olha aqui, ó, esse aqui, primeiro, está protegido, tá? O primeiro está protegido, é esse aqui, ó. Houve o desmatamento, retirou tudo, ficou assim, está começando o quê? Uma vossoroca, está começando uma vossoroca, tá? Portanto, já teve presente no Enem que pode vir também assim, ó. Olha que imagem triste essa. Áreas urbanas, a destruição. É uma imagem muito triste. Olha os restos das casas que caíram aqui. Geralmente, quando ocorre isso, ocorre o quê? Deslizamento. Por que esse deslizamento? Porque o solo ficou encharcado. Ele retirou a vegetação, retirou as raízes. Com isso a água bateu, entrou no solo, vai acumulando, ó. Aqui uma área agrícola. Ao acumular isso aí, vai tendo o transporte em massa. Olha aqui a casinha como é que está, ó, a situação dela. Portanto, meus queridos jovens, vejam que nós estamos falando de algo que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa produção agrícola. Se o solo fica empobrecido, se o solo diminui a produção, leva o que é denominado de desertificação. Portanto, nós temos tantos impactos ambientais no campo, quanto os impactos ambientais nas cidades. Isso aonde? Nos solos. Aqui na nossa Amazônia, no Madeira, nós temos que o Madeira transporta muitas toneladas de solo por ano. E isso vem de outras regiões mais altas. Numa região ele destrói, em outra região ele constrói.
Só que quando constrói, esse solo tem baixa fertilidade, porque o solo ficou arenoso, ele ficou lavado. Tá? Você está percebendo que a agricultura necessita de equilíbrio? Tá? Nada é para sempre, portanto, precisamos conter isso. E um detalhe, nós moramos numa região, que é a Amazônia, que chove, uma das regiões que chove mais no planeta. Falei que chove mais no planeta. A Amazônia, junto com a Ásia das monções, é a região que tem grandes precipitações. Isso leva à lavagem do solo. Essa lavagem do solo é o que nós chamamos, quando é feito pelo homem, de lixiviação, tá? Portanto, vem comigo aqui. Pesquisem estas palavras, pesquisem, tá? Anotem aí no caderninho de vocês. Lixiviação, lixiviação, já tinha anotado, né, antes. Laterização, laterização. Você vai encontrar que ela é feita pelo homem e natural. Encontre a palavra desertificação, desertificação. Desertificação é diferente de deserto. O deserto é natural, a desertificação é pelo homem. Aonde é que está ocorrendo desertificação no Brasil? Na Caatinga, Caatinga, lá onde eu nasci. Caatinga, certo? Procure também salinização, que é um tipo de desertificação também, salinização, ok? Portanto, nós temos vários impactos ambientais. Procure o que é ravinas. As ravinas são pequenas erosões, tá? Pequenas erosões. Portanto, observem que se não souber trabalhar o solo, ele tem grandes impactos ambientais e esses impactos ambientais levam a uma diminuição da produção agrícola. Tudo bem? Meus queridos, foi um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço ao grande arquiteto do universo, a você, professor, a você, professora. Me diz como é que está chegando nossas aulas com vocês, como é que está a participação dos alunos, se estão entendendo, se a metodologia está boa. Queremos ter a sua participação, tá? Eu quero sentir o seu calor, eu quero sentir sua emoção, tá? Portanto, aqui o Arimateia, mais uma vez, vai mandando aquele abraço apertado para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. E claro, revisão